A partir de agora, vamos nos desligar de todos os problemas materiais que nos acompanharam no dia de hoje, na semana. Vamos unir os pensamentos e os corações, elevando-os a Deus, a Jesus, aos benfeitores. Vamos agradecer esta oportunidade bendita que mais uma vez todos nós estamos tendo de estar aqui presente nesta casa, Grupo Espírita Caibaixuta. Esta casa, como sempre, nos acolhe com carinho, com fraternidade, dá a oportunidade a todos nós de praticar a máxima dos ensinamentos do Cristo, amor a Deus e amor ao próximo. Obrigado, Pai, por nos permitir aqui estarmos. Obrigado, Mestre, por nos ensinar o caminho da volta ao Pai. Obrigado, companheiros espirituais, por não desistirem de nós, em que pese muitas vezes nós desistimos de vocês. E com a permissão do dirigente espiritual, vamos iniciar este encontro nesta noite, unidos todos mentalmente na prece. Pai nosso que estás por toda parte do universo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, assim como em todos os lugares desse espaço infinito. O pão nosso de cada dia, necessário ao sustento físico e espiritual, nos seja dado hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, porém somente na mesma medida em que perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações da matéria, mas livre-nos, Senhor, de todos os males, pois somente a Ti pertence o reino, a glória e o esplendor para todo o sempre. Graças a Deus, a Jesus e aos benfeitores. Então vamos continuar o estudo do livro Os Mensageiros, hoje capítulo 11 e 12, sob a batuta do Flávio. Bom, boa noite, internautas. Belarmino, o Doutrinador, a Palavra de Monteiro, ambos doutrinadores. Quem aqui é esclarecedor de sala? Pode levantar a mão, hoje não pode ter vergonha não. Tá. Que sorte nós temos. Eu estou sendo irônico, tá? Belarmino, Doutrinador. As lições eram eminentemente proveitosas. Traziam-me novos conhecimentos e, sobretudo com elas, admirava cada vez mais a bondade de Deus, que nos permitia a todos a restauração do aprendizado para serviços do futuro. Isso André Luiz falando. O Belarmino, ele era um doutrinador, amigo do Vicente, né? E o André Luiz queria saber um pouco mais sobre como faliram, né? Saber como é que é a doutrinação quando ele chega e conhece uma pessoa que faliu. O livro inteiro fala de médiuns falidos. E aqui o André Luiz começa. Muitos de nós havíamos atravessado zonas purgatoriais de sombra e tormento íntimo, uns mais, outros menos, a cada um segundo as suas obras. Bastara, contudo, o reconhecimento de nossa pequenez, a compreensão do nosso imenso débito, e ali estávamos todos reunidos em nosso lar, reanimando energias desfalecidas e constituindo programas de trabalho. Eu via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança. Ninguém se sentia ao desamparo. Observando que numerosos médiuns prosseguiam em valiosa permuta de ideias, referentemente ao quadro de suas realizações, e ouvindo tantas observações sobre doutrinadores, perguntei a Vicente em tom discreto: não seria possível, para minha edificação, consultar a experiência de algum doutrinador em trânsito por aqui? Recolhendo notícias de tantos médiuns, com enorme proveito,
creio não deva perder esta oportunidade. Quem aqui, quando começou na sala de desenvolvimento mediúnico, não gostaria de ser doutrinador? Todo mundo, né? Acha que o doutrinador está no topo da montanha. Não existe hierarquia numa sala de desenvolvimento mediúnico. Cada um faz aquilo que deve ser feito. Isso a gente precisa ter em mente. Não existe hierarquia. Só tem um diretor. O resto é trabalhador. Psicofônicos, os passistas e os esclarecedores / doutrinadores. Trabalho é trabalho. Não existe hierarquia. Eu gosto de repetir bem isso aí e gosto, no meu sentido, de sempre repetir: o trabalho mais importante de um centro espírita é o trabalho de passes, porque sem os passes a gente não faz mais nada, e graças aos passes é que a gente consegue reconstituir um pouco das nossas energias depois dos trabalhos de desenvolvimento mediúnico. Então, todos têm a sua importância, exatamente, mas não existe hierarquia. É bom sempre que se frise isto. Cada um vai trabalhar naquilo que o diretor da sala sentir que deve. Porque o diretor da sala é que vai saber, via mentor, via intuição, como aquela pessoa pode contribuir. Procuremos Belarmino Ferreira. É meu amigo há alguns meses. Segui o companheiro através de grupos diversos. Belarmino lá estava a um canto, em palestra com um amigo. Fisionomia grave. Sim, né? Soturno. Gestos lentos. Deixava transparecer grandeza no olhar, grande tristeza no olhar humilde. Quer dizer, arrependimento. Com que então, meu amigo, deseja conhecer as amarguras de um doutrinador falido? Não digo isso, obtemperei a sorrir. Desejaria conhecer sua experiência, ganhar também de sua palavra educativa. Ferreira esboçou um sorriso forçado, que expressava todo o absinto que ainda lhe requeimava a alma, e falou: absinto é uma planta, né? Faço bebida com ela, mas ela é estimulante para o coração. A missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a Nosso Senhor Jesus o título de mestre. Somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino. É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrenos. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho, senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Nunca pensou nisso? E aqui eu coloco essa frase: todos querem dar passividade para os mentores. Nunca lembramos de quão grave é isso, posto que não fazemos nada ou quase nada do que repassamos na mensagem. Já começa daí. Nossa, que mensagem linda, que maravilha! O que eu fiz com ela? Eu que dei a passividade. Como eu estou utilizando essa orientação no dia a dia? O importante é isso. Após ligeiro intervalo, continuou sempre grave. Há de estranhar, certamente, tenha eu fracassado sabendo tanto. Olha que beleza. Esse é o meu medo. Minha tragédia angustiosa, porém, é de todos os que conhecem o bem, esquecendo-lhe a prática. Faz muitos anos saí de nosso lar com a tarefa de doutrinação no campo do espiritismo evangélico. Minhas promessas aqui foram enormes. A gente faz tudo, né, mãe? Prometo tudo, tudo. E aí a gente fala dos nossos políticos. Nós também somos. Olha, Deus, deixa comigo, eu faço.
chega aqui, esquecemos. Não é fácil, está encarnado também, né? Não vamos esquecer as lições que o Chico nos dava sobre essa dificuldade, sobre as nossas tendências difíceis e aquilo que a gente deve segurar. Minha abnegada Elisa dispôs-se a acompanhar-me no serviço laborioso. Ser-me-ia companheira desvelada, abençoada, amiga de sempre. Minha tarefa constaria do trabalho assíduo no Evangelho do Senhor, de modo a doutrinar primeiramente com um exemplo e em seguida com a palavra. Nas salas de desenvolvimento, às vezes aparece alguém e fala bem assim: quem é você para me falar isso? Você não faz nada disso aí. Você fez isso, e agora quer falar isso para mim? Como é que eles sabem que eu fiz isso, se o médium sequer, pode me conhecer direito? Porque eu ando com nuvens de testemunhas. Não era isso que o Paulo falava para nós? Aí uma delas apareceu aqui. Para quê? Para ele ser esclarecido? Não. Para vir chamar minha atenção. E aí eu vou chamar de obsessor? Ah, mas ele é um espírito mau. E eu sou o quê? Eu estou aqui por quê? Eu vim ensinar todo mundo, né? Por isso que eu estou aqui falando. É lógico que não. A partir do momento que a gente pensa isso, e nós vamos ver depois mais adiante no 12, já começou a nossa falência. Não obstante meu passado culposo, candidatei-me ao serviço com o endosso do ministro Gedeão, que não vacilou em auxiliar-me. Deveria desempenhar atividades concernentes ao meu resgate pessoal, atenção para isso, e atender a tarefa honrosa. Meu resgate e tarefa honrosa. Duas coisas, duas situações diferentes. Veiculando luzes a irmãos nossos no plano visível e invisível. Impunha-se-me, sobretudo, o dever de amparar as organizações mediúnicas, estimulando companheiros de luta, postos na terra a serviço da ideia imortalista. Entretanto, meu amigo, não consegui escapar à rede envolvente das tentações. E aí, vale tudo, qualquer uma. No livro Religião dos Espíritos, capítulo 16, a resposta à pergunta 799 do Livro dos Espíritos, o Emmanuel nos coloca o seguinte: no campo da mediunidade, não ouvides que o dever retamente cumprido é a bússola que te proporcionará rumo certo. Mas que dever? Nós temos o dever no Evangelho segundo o Espiritismo, agora que nós vamos ler semana que vem, na quinta-feira. Ali é o dever moral. E o meu dever material? Tarefas e refazimento de caminho. Não tem escapatória. Nós vimos aqui para isso, para refazer o nosso caminho, nos reajustarmos, repararmos e também auxiliar. Essa tarefa honrosa. É graças a isso que a gente consegue resolver mais rapidamente os nossos problemas. Ou agravá-los. Se a mediunidade evidente é tarefa que te assinala o roteiro, não te afastes dos compromissos que a vida te impõe. Minhas tarefas diárias, minha profissão, minhas situações dentro da minha casa. Como é que ali em casa, no trabalho, eu também não serei um esclarecedor ou esclarecido? Ou darei passividade sem perceber? Né? Aquela inspiração que chega de repente, o que é isso? Estou sendo orientado. Eles não nos abandonam. Mas é o que o Maida falou na prece, a gente abandona. E aí? Sobretudo, lembra-te sempre de que o talento mediúnico encerrado nas tuas mãos deve ser a tela digna em que os mensageiros da espiritualidade maior possam criar as obras-primas da caridade e da educação, porquanto, de outro modo, se buscas comprazimento na indisciplina do pano roto das tuas energias descontroladas, surgirá simplesmente a caricatura das bênçãos que te propunhas veicular.
debuxada pelos artistas do escárnio que se valem da fantasia a detrimento da luz. Então eu vou expor todas as fantasias e absurdos que vierem na minha cabeça, inspirado por quem? Por aqueles a quem eu me associei. Como a gente falou no primeiro tempo, dize-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és? Não. Como Emmanuel nos ensinou, dize-me o que pensas e eu dir-te-ei com quem andas. Então, se eu abuso da minha mediunidade para conseguir coisas que eu não deveria, obviamente que os meus sócios vão querer o prolabore deles. E a culpa é de Deus, né? Que não me deu o que eu pedi. Ele deu, mas eu não soube pedir. Essa é a pergunta e a resposta dos espíritos. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, espiritismo, faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não é porque uma pessoa fala uma outra língua que ela não é minha irmã. Até porque se o pai é um só, todos somos irmãos. E continua o Belarmino. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão, circunstâncias várias que me pareceram casuais. Situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espírita. Quando eu estava no exército, eu aprendi que é mais fácil a gente obedecer do que mandar. Quando eu passei a mandar, eu percebi isso. É fácil ser presidente de um centro espírita? Administrar egos nunca é fácil. Ah, mas eu só sou um trabalhador, eu não tenho ego. Não? Poxa, mas eu queria tal coisa, deixa eu ver agora. Todos nós, nós não somos o Sr. Spock ainda. Ele sim não tem ego, né? Um vulcano. Nós ainda somos seres humanos aqui e temos o nosso ego. A gente controla, mas ainda temos. É só alguém chacoalhar alguma coisinha que a gente corre lá, esquecendo-se exatamente disso aqui. Todos, sem exceção, todos. Alguns se controlam mais que outros. Alguns já compreenderam a lição. E aí ficam olhando para nós assim, deixa eu ver se eu ajudo para ver se acorda como eu acordei. O que Jesus faz conosco. Vamos ver se agora eles acordam. É por aí. E aí acontecem as grandes catástrofes para que a gente se una. Lei da destruição. Está no livro dos Espíritos. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns, extremamente dedicados ao esforço evangélico, ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual. O que o professor Paulo sempre nos falava? É preciso saber se nós teremos merecimento. A lei do merecimento existe. Muitas vezes a gente não merece, mas Deus nos concede porque verifica uma melhoria. Ele é o dono de tudo. Então Ele nos oferta aquilo que Ele acha que nós merecemos. Nenhum de nós está empregado ou desempregado à toa, naquele cargo X, ou não conseguindo aquele cargo X, porque não temos essa condição. Os nossos talentos não chegam até lá. Vamos verificar sempre a desigualdade das riquezas, o que é. Na própria parábola dos talentos, Jesus já determina. Um recebeu 5, um recebeu 3, um recebeu 1.
de acordo com a sua habilidade. Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, ouvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Nós tínhamos aqui o professor Normando, livre docente, físico. A teoria dele ganhou o prêmio Nobel de Física. E todo mundo olhava para o professor Normando e achava que ele era um professorzinho assim, de colegial. E era uma sumidade. Aqui dá um exemplo. Então, nós tínhamos o exemplo aqui, isso outras, né, sem citar outras pessoas, mas eu gosto de citar o professor Normando justamente por causa deste livro aqui, né, o livro do Ladeira Abaixo. Opa, aqui eu subi. Insensivelmente, vicejavam-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte e, ansioso por colher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquisições nos planos invisíveis. Então ele procurava no médium que eles dessem mais do que eles poderiam dar. Só que a gente esquece que o intercâmbio não é bem assim. Eu só vou psicografar uma carta belíssima se for a lição que nós merecemos receber naquele momento. Olha a lei do merecimento. Se não, o diário de um médium, né? Diário de um médium. Ah, olha que texto maravilhoso, meu irmão, estuda mais, isso aqui não está certo. Ah, querem acabar com a minha psicografia, eu sou um médium excepcional. Vamos ler Diário de um Médium. A gente consegue compreender mais ou menos isso. Continua aqui o Bellarmino. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá agora e no futuro de acordo com as próprias obras. Isso me irritava. Esse médium não rende. Esse médium não rende, não está certo. Eu vou tirar ele daqui. Vai fazer outra coisa. Instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Será que isso é assim mesmo? Será que eu não estou sendo enganado? Será que eu não comecei a colocar isso na minha cabeça? Se o médium não está rendendo, será que é assim mesmo? Por que o Espírito não fala por ele? Essas são as nossas dúvidas. Quando elas surgem? Quando as nossas dificuldades aumentam. Ah, mas eu quero tanto uma coisa e não consigo. Eu trabalho, eu me dedico. E daí? Eu vim com duas missões. Reajustar os meus desajustes e auxiliar aqueles que estão no mundo visível ou invisível. As coisas que eu não consigo é porque estão nos meus desajustes. Então, por mais que me doa, por mais que eu precise daquela realização, eu não terei. Não é meu merecimento. Mas isso não quer dizer que eu deva sair do centro porque não está dando nada certo. Talvez comece a dar. Agora não. Se a vida é uma só, por que eu penso só nessa? E as outras que ficaram para trás? E as que ainda vão vir? Nós somos espíritos imortais. Só Deus é eterno. Ele não teve começo e não terá fim. Nós tivemos um começo e não teremos um fim. Essa é uma diferença básica. E a nossa evolução não tem fim. Mas a gente precisa ter isso na cabeça. Ah, mas eu não consigo. Não é para conseguir. Eu não sei amanhã como é que vai ser. E se amanhã for para conseguir? Paciência. Por mais que nos doa. A gente pode até ficar um pouquinho nervoso. Vou me revoltar. Com quem? Com Deus? Não. Com a situação que eu coloquei para mim. Tá bom. Passa aquele tempo, a gente tenta de novo. Paciência. Perdi a serenidade do outro tempo. Comecei a ver nos médiuns
que se retraíam aos meus caprichos, companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas da dúvida passei a descrença destruidora. Isto aqui não dá certo, pronto, vou embora. Vou procurar um centro mais forte, ou vou trocar de religião, porque é a religião que vai resolver minha vida. A religião me orienta moralmente, ponto final. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento não da política que eleva, mas da politicagem inferior que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Eu não vou comentar sobre isso. Nem precisa. Por aí estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformara os sentimentos. E assim foi até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto do coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. Religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados. Vamos esquecer os desencarnados. Eu comecei a atrair de novo e ser atraído por aqueles que eu tinha deixado para trás, né? Numa pequena evolução que eu tive. Mas eu me religuei. Mas eu estacionei? Não, eu quis voltar. Eu não retrogradei, eu quis voltar, é diferente. E aí eu vou me ligar, eu vou me associar àquelas pessoas que pensam como eu. Sejam encarnadas, sejam desencarnadas. Aquelas pessoas que conviveram comigo ontem vão se encontrar comigo hoje. São sempre os mesmos. Nós somos 7 bilhões aqui, 21 do lado de lá. Então somos 28 bilhões de seres que se cruzam há milênios. E agora? A gente acaba se encontrando? Ou vocês pensam que algum de nós aqui já não se conhecia de antes? Que é todo mundo por acaso aqui? E o resto, meu amigo poderá avaliar: tormentos, remorsos, expiações. Mecanismos da mediunidade, capítulo 24, obsessão. Pensamento e obsessão. O estudo da obsessão conjugada à mediunidade, se realizado em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Claro que ele tira os espíritos que já evoluíram. Expressamos tal conceito à face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor da ideia todas as fecundações felizes ou infelizes que arremessa de si próprio, a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Eu emiti um pensamento, meu pensamento tem forma, tem cheiro, tem cor, e ele vai à busca daqueles que vão receber este pensamento, encarnados ou desencarnados. Por isso que Jesus sempre falava: orai e vigiai. Aquele que fez tal coisa com o pensamento já fez, mas sempre tem uma forma de nós voltarmos e aquele pensamento ser apagado do ambiente. Mas no momento que a gente emite o pensamento, alguém vai receber. É rádio. Enquanto não se aprimore, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação a resultante dos próprios erros. Este aqui é o meu instrumento de manifestação atual. Eu vou padecer os meus erros nele. Ah, mas vai ser nessa encarnação? Não sei. Pode ser na outra. Eu posso passar uma etapa nos lugares não muito felizes, né? A gente não sabe. Ainda no capítulo 24. Tais enfermos da alma
tantas vezes submetidos sem resultado satisfatório à insulina e à convulsoterapia, quando recomendados ao auxílio dos templos espíritas, poderão ser tidos como médiuns? Sem dúvida, são médiuns doentes, afinizados com os fulcros de sentimentos desequilibrados de onde ressurgiram para novo aprendizado entre os homens, trazendo consigo as sequelas ocultas da internação na província purgatorial de que volvem pela porta do berço terrestre. Exteriorizam ondas mentais viciadas que lhes alentam as disfunções dos implementos físicos, onde essas pelas quais recolhem os pensamentos das entidades inferiores a lhes constituírem a cobertura da retaguarda. Se eu pensei em emitir, alguém vai devolver para mim o pensamento. Alguém já falou em rádio amador? Eu vou chamar alguém e alguém vai responder. E eu vou assimilar essa resposta. É isso aqui. Se eu procurar alguém para falar coisas legais, eu vou receber coisas legais. Se eu procurar alguém para falar coisas que não deveria, eu vou receber coisas que eu não deveria. E aí se instala a conversa. E o Bellarmino conclui: mas como não ser assim? Como aprender sem escola? Sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, Bellarmino, disse abraçando, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Lacordaire, Havre, 1863. Quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, todos nós, sem exceção. O reino dos céus lhe pertence não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus os recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Eis aqui a escola que o Bellarmino diz que nós não temos. O Evangelho de Deus que Jesus exemplificou. Então nós temos escola. Resta saber se a gente está aprendendo a lição. Aqui a gente já entra no capítulo 12. Deixa eu pegar mais uma água, por favor. Hoje eu estou um pouquinho nervoso. A palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Foram o amigo de Bellarmino quem tomava a palavra. Então ele já entrou ali na conversa. Mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. O Espiritismo chegou na hora que tinha que chegar. Nós é que precisamos saber em que momento nos situamos. Se eu quero aprender, se eu quero compreender, se eu entendo que eu preciso frequentar o centro para me melhorar, que eu preciso trabalhar desde que chamado para tal, para que eu possa auxiliar aqueles irmãos desencarnados e ao mesmo tempo a mim mesmo. Eu preciso ter isso em mente. A gente começa um tratamento no centro, recebe alta, 1 ano depois eu estou acabado, aí eu volto. Não deu nada certo na minha vida, mas eu continuei. Nós estamos em tratamento diário, todos nós, até os que receberam alta e principalmente os que receberam alta. Porque nós não vimos a Terra para a colônia de férias. O professor Paulo gostava de falar estância de águas, né? Por que nós estamos aqui? Para reajustarmos com a lei de Deus,
repararmos o mal que nós fizemos para os companheiros de jornada, são sempre os mesmos, e auxiliarmos os irmãos desencarnados no centro espírita, porque ali a gente também vai encontrar gente que nós prejudicamos. Mas hoje eu não estou bem para trabalhar. Hoje eu quero receber passe. Eu não estou bem ou eu não quero? Não, eu não estou bem. Fala com o diretor da sala. Que tal trabalhar? Enquanto eu trabalho, eu recebo passe. Enquanto eu trabalho, eu recebo energia. Ah, não, mas eu não estou bem. O diretor da sala vai dizer, não está bem, então sente ali e receba seu passe. Existem dias que nós não estamos bem mesmo. E aquele dia não vai adiantar trabalhar. Quem vai dizer isso é o diretor da sala. A gente até pode conversar com ele. Nós vamos ver mais adiante aqui como é que funciona. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando: o nosso Monteiro tem grande experiência no assunto. Sim, confirmou ele. Experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. E é. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei, interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimentos no coração. Obrigado. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador, mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Eu sempre falo aqui, eu brinco, o Hugo não está aqui hoje, mas eu sempre brinco que o Hugo e eu somos personagens do Mágico de Oz. Eu sou o homem de lata. Eu não tenho coração. E o Hugo é o espantalho. Ele não tem cérebro. Então eu preciso do coração dele e eu do meu cérebro. Claro, o Hugo é uma sumidade, um excelente advogado, um doutrinador que tem artigos em revistas importantes do direito. Mas a gente brinca aqui porque ele é mais emotivo do que eu. Então a gente precisa trabalhar junto, porque senão nós não funcionamos. Vejam, já precisa de uma simbiose. Nenhum de nós faz nada sozinho. Nenhum de nós. E o Júnior vai ter que ser o leão. Pronto. Está faltando um. Não é fácil doutrinar porque a gente precisa se doutrinar. Algumas situações acontecem na nossa vida e aquele momento é o momento da nossa doutrinação. Nós vamos ficar revoltados sim, mas a culpa não é de Deus. Ninguém tem culpa. O responsável por aquela situação somos nós ontem. E que hoje Deus nos dá a chance de repararmos a questão que nós levantamos lá atrás, talvez até com uma revolta e com prejuízo a alguém. Conduta Espírita, capítulo 9, na sociedade. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos 14, 19. Desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda mesmo quando consagrado por outrem. Se alguém está fazendo, não quer dizer que eu deva fazer. Eu gosto sempre de lembrar o que a minha avó me dizia. Ah, mas o fulano fez, tu não tens nada a ver com os outros. E o discurso acabava aí. Que a partir dali o discurso seria outro, né? A psicologia do laço. Hoje em dia isso não existe mais, não é bom. Mas naquele tempo era. E a gente tem que entender.
nós não temos nada a ver com os outros. Não é porque alguém fez que eu deva fazer. Ah, você é um tonto. Tá bom, mas eu sei o que vai acontecer comigo depois. Vão lembrar o que os slides anteriores nos disseram? O Espiritismo nos faz entender que, sendo a vida uma só, a consequência é lá adiante. A evolução requer da criatura a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Cada espírito responde por si mesmo. Afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. Há lutas e dores que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. A condição social é apenas a apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar no outro tempo em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho por quanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Chegamos lá, subimos na sala, agora eu sei como é que funciona. Agora eu vou ser doutrinador? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu conheço muita coisa. Li bastante. Chega na hora, travei. Por que eu travei? Mas eu conheço tudo. Porque eu não fiz a prece. Porque não chegou. O mentor está ali do meu lado esperando. Eu não chamei ajuda. Eu não sei tudo. Porque aquela situação que vai se apresentar para mim ali não existe no meu mundo. Eu não sei o que aquele espírito vai me trazer. Ah, mas e a minha experiência? Nessa hora não vai contar. Se eu não tiver inspiração para chegar naquele espírito, ele vai lembrar o que eu sou. E aí, como é que fica? Ele que vai me doutrinar. E eu vou sair daqui achando que o médium, esse cara, ele está querendo falar alguma coisa e não gosta de mim. Eu não vou voltar, vou trocar de sala e por aí vai. Assim somos nós. O serviço era imenso. Sob meu controle estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Deixa eu ver uma coisa, eu venho segunda, eu venho terça, eu venho quinta, eu venho sábado. E aí tem diadema, tá? Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam meu ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero, no campo da argumentação pesada. Você sofre aí e eu estou aqui te doutrinando. Olha olha o meu cabedal de conhecimentos, seu ignorante. É assim que a gente faz o esclarecimento? Meu irmão, você está nessa situação, imagine eu que ainda estou aqui. Me ajude, me auxilie. E quantos deles não nos ajudam, contando os casos deles? Nós é que somos doutrinados. Se a gente chegar no médium incorporado, a gente vai ter que, antes de pensar, sentir. E no sentir, o mentor nos ajuda a esclarecer. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católico-romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras
não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, de volta, pude verificar a extensão da minha cegueira. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Vamos observar as nossas profissões e saber que a gente pode escolher. Eu sou advogado, mas eu não faço criminal, porque eu não gosto, porque eu entendo que não seria bom para mim. Não que a pessoa não mereça ter o seu advogado, mas para mim, como profissional, eu não gosto. Cada um de nós tem a sua profissão, mas nós temos de atender a todos muito bem e saber dizer não na hora certa. E da forma que eu disser não lá, eu preciso dizer não aqui. Não existem dois pesos e duas medidas. Com a medida que julgardes, serás julgado. Andava cego, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Trabalhava o Espiritismo a meu modo. Repito, estamos todos em tratamento. A existência terrestre é uma sessão permanente. Recebi alta do passe especial. Eu devo continuar frequentando o centro, trazendo a minha água para fluidificar a água, fazendo evangelho no lar, subindo para trabalhar, ficando aqui embaixo para trabalhar. Emmanuel, no Religião dos Espíritos, capítulo 20, resposta à pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Verdugo invisível, onde se evidencia a influência, aparecem a rebeldia e o azedume, preparando a perturbação e a discórdia. Mostra-se na alma que lhe ouve as pérfidas sugestões, a maneira de fera oculta a atirar-se sobre a presa. Irmãos, precatai-vos contra semelhante perseguidor, vestindo o coração na túnica da humildade, que tudo compreende e a tudo serve, sem cogitar de si mesma, porque esse estranho carrasco que nos alenta o egoísmo, em toda parte chama-se orgulho. Eis aí porque nós falimos. Não é à toa que eu pedi para fazer esses 2 capítulos. Pedi, Luiz Gustavo atendeu, né, assim, humildemente, depois de tanto chororô que eu fiz, e eu agradeço por isso. Porque esses 2 cidadãos aqui, sou eu. Não encarei eles encarnados em mim, mas é o dia a dia. Cada um de nós tem o seu Belarmino e o seu Monteiro. Duvidamos, transgredimos e depois nos mascaramos. Estamos todos aqui a meio, a caminho, e a gente precisa aprender. Eu adoro quando a gente está lá como esclarecedor e um espírito chama a atenção para mim, porque aí a gente consegue conversar. E geralmente a gente atende espíritos que pensam como nós. Como um psicofônico vai dar passividade para espíritos com quem ele conviveu, talvez, e que pensam como ele também.
Todos nós somos belarminos e monteiros. Vamos continuar, que está em cima da hora. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demandante necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu, em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. Aí, o ciclo virou. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Aqui eu repito. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. E imagine o sermão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados? O que eu fui fazer em Zona Umbralina, então? Por que eles vieram dizer tudo aquilo que eu dizia na sala de desobsessão para mim desencarnar? Porque eu não fiz nada daquilo que eu falei. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui, na Terra. Percebendo minha irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da minha solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Isso porque a veneranda trabalha pouco. No momento do descanso, ela foi falar com o Monteiro. Crivei